Capítulo 8. Sejam bem-vindos ao 8º vídeo de nossos estudos do livro Mecanismos da Mediunidade, hoje abordando dos temas da mediunidade e do eletromagnetismo e suas características afins. Veremos neste capítulo algumas analogias para se chegar no entendimento da mediunidade, e dando sequência, veremos os fenômenos de magnetismo, que nos auxilia a compreender e ver de maneira mais simples como funcionam todo este mecanismo ao qual estamos sujeitos. Comecemos hoje com uma mensagem do espírito de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, encontrada no livro Celeiro de Bênçãos, capítulo 6, Animismo e Mediunidade. Mediunidade é patrimônio inestimável, faculdade delicada pela qual ocorrem fenômenos sutis, expressivos e vigorosos e só procedem do alto quando em clima de alta responsabilidade. Nesse sentido, não descuides das ocorrências provindas de interferências anímicas, dos desejos fortemente acalentados, das impressões indefiníveis e desconexas que ressumam, engendrando comunicações inexatas. Acalma a mente e harmoniza o mundo interior. Jesus, o excelente médium de Deus, lecionou com incomparável sabedoria a metodologia a seguir: oração e trabalho, meditação e serviço e incessante labor de entendimento fraterno junto aos infelizes. Vamos estudar hoje perante os tópicos. 1. O que é mediunidade estuante? 2. Da onde vem o magnetismo e a corrente mental? 3. Spins e domínios e sua relação com a descompensação vibratória. 1. O que é mediunidade estuante? O médium estuante pode ser comparado a um pedaço de metal, este sendo um excelente condutor para que os elétrons livres possam fluir e, portanto, criar seu fluxo, gerando a corrente elétrica. O médium estuante, portanto, é aquele mais sensível psiquicamente, um bom condutor para os espíritos se comunicarem da forma que for, aos sentimentos e pensamentos afins, sendo necessário portanto uma educação mediúnica deste classificado, para que se sintonize aos bons espíritos e seja objeto de trabalho daqueles que operam no bem, para que façam justo aproveitamento desta prova oferecida por Deus. Lembremo-nos sempre, fora da caridade não há salvação, portanto, sendo este ou aquele detentor de certa ou nenhuma mediunidade ostensiva, é para o próprio bem, para a própria elevação que devemos trabalhar na caridade e no amor. Um médium estuante carrega consigo a grande responsabilidade de se sintonizar em tempo integral com os bons, os espíritos que nos auxiliam na evolução moral. Já que este é um bom condutor de correntes mediúnicas, seu pensamento deve estar sempre na caridade. 2. Da onde vem o magnetismo e a corrente mental? Nos capítulos anteriores, foram objetos de estudos a corrente mental e o magnetismo, e neste capítulo, o livro nos ensina de onde o vem. O campo magnético, seja qual for, é originado de um imã, com propriedades de atração e repulsão, dependendo do material que a ele é sujeito. Sendo as partículas elementares geradoras de pequenos campos ao seu redor, e um campo magnético por consequência, então o movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem seu próprio campo magnético. Além disso, as partículas elementares, como prótons, nêutrons e elétrons também possuem um campo magnético intrínseco, porém de origem diferente. A corrente mental, assim como a corrente magnética, provém da corrente elétrica, já que nossas células geram campos eletromagnéticos, onde o pensamento vibra, visto no livro Mediunidade Estudo e Prática, módulo 1 tema 9. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. E no livro Magnetismo Espiritual de Michaelis vimos: a célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos.
Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e recepção. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa, ou atendendo às sugestões das zonas interiores. 3. Spins e domínios e sua relação com a descompensação vibratória. Vimos que o que gera o campo magnético é a movimentação dos elétrons. Um spin é uma propriedade quântica, podendo se identificar em partículas subatômicas ou elementares, sendo então o movimento angular da partícula. Portanto, os elétrons, ao se movimentarem de maneira peculiar, angulando em sua movimentação, criam spins, que por sua vez, influenciam o campo magnético à sua volta, formando imãs microscópicos, que são chamados de domínios. Nos domínios, as moléculas são magneticamente alinhadas com as moléculas detentoras do spin. Quanto maior for esta força de um spin, ou então de magnetização de um campo, mais influência existirá em um, ou vários domínios, fazendo-os entrar imediatamente no alinhamento magnético, se padronizando na mesma orientação, ou seja, no mesmo sentido, tornando o fluxo magnético maior. Os elétrons dentro de cada átomo giram em torno de si mesmos. Quando giram em sentido horário, criam um polo sul com direção para baixo e um polo norte com direção para cima. Se estes giram em sentido anti-horário, o contrário ocorre, cirando um polo norte para baixo e um polo sul para cima. Agora, se dois elétrons giram em sentido horário, a sua força magnética aumenta, pois agora terão dois elétrons com campo de polo norte para cima e polo sul para baixo. Porém, se um elétron gira no sentido horário e o outro gira no sentido anti-horário, a força desses campos se anulam, já que serão completamente opostos. Os materiais considerados imãs têm elétrons girando ou então spins, no mesmo sentido, por isso, detêm um campo magnético forte o suficiente para influenciar outras moléculas. Já os materiais que não são imãs têm seus elétrons girando em sentidos que se opõem, anulando seus campos magnéticos. Agora, como isso se aplica à mediunidade e à prática do Evangelho de Jesus? Consideremos uma atitude benevolente, sendo um bom dia, ou uma boa ação ao próximo, está sendo um spin. Algumas pessoas ao redor, ao presenciarem tal ação benevolente, poderão se sentir contagiadas por aquele bem feito, sendo então estas consideradas domínios, e assim, se alinharem com o spin, e assim como o primeiro também praticarem uma ação benevolente naquele momento, e assim se desenrola o efeito em cascata, sendo cada vez maior este campo de influências, onde mais e mais seres são influenciados pela atividade constante no bem, e assim mais e mais pessoas vibrando e sintonizando no amor. De uma maneira bem brusca, podemos entender o spin como aquele que será o catalisador do campo magnético, e os domínios, aqueles que por influência do spin, estarão vibrando em conjunto. Em uma tarefa mediúnica, por exemplo, um coordenador que chega para trabalhar disposto, trazendo consigo a animação e empolgação de ali estar e ali em seu íntimo tentar ser melhor, contagia com estes sentimentos e esta vibração os demais trabalhadores na tarefa, proporcionando cada vez mais um campo magnético de melhoria moral cada vez maior. Todas as criaturas são detentoras da capacidade de sintonia, ou então da mediunidade, pois cada um de nós detém seu próprio campo magnético. Este campo interage com os demais ao redor, agindo principalmente naqueles em descompensação vibratória. Descompensar traz o significado de fora de si, não estar no estado normal. Portanto, descompensação vibratória é vibrar em um estado que não lhe seja natural, tanto em padrões mais baixos como em mais elevados. Portanto, aqueles que estão sujeitos a uma maior influência dos campos magnéticos spins, por assim dizer, são aqueles que por uma atitude de elevação moral, ou desequilíbrio mental, não estão vibrando em suas faixas naturais, podendo ser mais facilmente influenciados pelas faixas onde são encaminhados seus pensamentos. Obrigado por participar de nossos estudos. Agora finalizemos o vídeo com um pequeno vídeo aula dos spins dos elétrons, e posteriormente uma mensagem de Divaldo sobre mediunidade.
manifestação do magnetismo, tal como nos materiais citados no vídeo anterior, advém de propriedades microscópicas da matéria, mais precisamente, por meio do constante movimento dos elétrons. Essa movimentação pode se dar de duas formas quando o elétron está dentro do átomo, e ambas contribuem para o efeito magnético. A primeira é a rotação dos elétrons ao redor do próprio eixo, também chamada de spin, e a translação ao redor do núcleo. Na maior parte das vezes, o spin eletrônico é o maior contribuinte para o magnetismo. Ao girar ao redor de si mesmo, o elétron comporta-se como um pequeno ímã. Se o elétron girar no sentido horário, é gerado um polo norte para cima e um sul para baixo. Se girar no sentido anti-horário, gera um polo norte para baixo e um polo sul para cima. Os elétrons em rotação representam, portanto, um dipolo magnético, o qual pode ser representado por meio de uma seta, onde a ponta representa o polo norte e a origem representa o polo sul. Se dois elétrons giram em um mesmo sentido, produzem um efeito mais intenso. Entretanto, se girarem em sentidos opostos, o efeito de um anula o efeito do outro, e o efeito magnético se perde. É devido a esse último fato que a maioria dos materiais não tem propriedades de ímãs. Para a grande maioria dos átomos, os spins estão emparelhados em sentidos opostos. As propriedades apresentadas para o spin explicam de certa forma por que não existe o monopolo magnético. Mesmo que quebremos o ímã em diversos pedaços, ainda haverá diversos elétrons determinando o polo sul e norte. Em alguns materiais sem propriedades magnéticas manifestadas, existem regiões nas quais os elétrons possuem um emparelhamento padrão, ou seja, apontam para o mesmo sentido. Esses conjuntos de spins alinhados são denominados domínios magnéticos. Um pedaço de ferro possui diversos domínios magnéticos. Entretanto, de uma forma geral, esses domínios estão orientados aleatoriamente e, portanto, não conferem efeito magnético ao pedaço de ferro. Entretanto, é possível induzir o alinhamento deles aproximando-os de um ímã. Nesse caso, os dipolos que formam os domínios magnéticos giram para que seus polos se alinhem com o ímã. Nesse instante, o ferro pode ser atraído pelo ímã e possui temporariamente propriedades magnéticas. Esse fenômeno é chamado de indução magnética e dizemos que o ferro está magnetizado ou imantado. Por outro lado, quando o ímã é afastado, a agitação térmica do material faz com que os domínios magnéticos voltem a se arranjar de forma aleatória. Em alguns casos, quando o ímã possui um efeito magnético muito forte, o pedaço de ferro pode manter a magnetização por algum tempo após o ímã ser afastado. Uma outra maneira de produzir um ímã é esfregando um pedaço de ferro em um ímã permanente. O movimento de esfregar ajuda no alinhamento dos domínios magnéticos. Entretanto, da mesma forma que é possível magnetizar um material, é possível desmagnetizá-lo. Isso ocorre quando o material é submetido a um grande impacto ou a altas temperaturas. Essas duas situações podem comprometer o alinhamento dos domínios magnéticos, enfraquecendo o ímã. No próximo vídeo, do centro do privilégio é para todos nós. Agora, tem um requisito. Para colher é necessário plantar. Para poder fazer que a mediunidade traga frutos, é necessário zelar, estudar, aprender a meditar, selecionar os pensamentos para atrair espíritos equivalentes. Uma pessoa vulgar que se compraz das coisas infelizes anda acompanhados de espíritos do mesmo quilate. Daí o ditado popular: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Vamos inverter. Dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Então nós elejamos nossos pensamentos, selecionemos, procuremos buscar aqueles pensamentos compatíveis com o bem-estar.